Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso canal tem a visita de um ilustre advogado especialista no terceiro setor, Dr. Renato, que vai ajudar a gente a tirar um monte de dúvidas que vocês ainda têm sobre o terceiro setor. Eu já combinei com ele, né, doutor, para falar assim, de uma forma simples, objetiva, as dúvidas que a gente recebe aqui no canal, tá certo? Então vamos lá, Renato. Primeira pergunta que o povo me faz aqui é a seguinte, ó. Qual a diferença entre uma ONG, uma OCIP, uma associação, um instituto e uma fundação? Essa é a pergunta mais feita no nosso canal. É a que tem o maior número de perguntas essa. Então explica aí pra gente. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Meu nome é Renato Matsumoto, eu sou sócio titular da banca Matsumoto & Amaral Advogados. Somos especializados no terceiro setor, uma forte presença dentro das organizações sem fins lucrativos no Brasil, né? Essa dúvida que a Elianai está colocando é uma questão recorrente mesmo no mercado. A gente vê que o mercado do terceiro setor ele tem níveis de trabalho, né? Então, hoje o Brasil possui uma quantidade grande de entidades fortes e entidades de porte, as quais já possuem todo o know-how e a expertise dessa questão inicial, né, em relação ao objeto da associação que ele pretende criar. E nós observamos uma lacuna gigante no middle market, principalmente no mercado menor, né, de quem está tentando entrar no terceiro setor, que a primeira dúvida sempre é qual o objeto, né, de que forma que ele constituiria a entidade sem fins lucrativos. Juridicamente falando, nós temos o gênero, né, digamos assim, a família que cria o mercado das entidades sem fins lucrativos, né? E embaixo desse diapasão você começa a observar algumas nuances que diferenciam umas das outras. Para nós, do ponto de vista jurídico, a grande diferença nós vamos observar entre as associações e as OCIPs, né, e as fundações. As outras entidades, sejam organizações não governamentais, associações de classe ou qualquer outro tipo de associação que não se confunda, obviamente, com partidos políticos e sindicatos, né, elas, juridicamente falando, possuem a mesma forma de constituição das associações comuns. Então, a diferenciação entre uma organização não governamental e uma associação pura, ela geralmente é mais ligada ao objeto, à execução do programa social ou do projeto social que existe embaixo dessa associação, tá? Então, na hora de constituir, o importante é que tenha muito claro a diferença entre, por exemplo, a OCIP e uma associação normal, né? A OCIP é uma entidade que a gente tem que transformar ela em OCIP e ela passa a poder trabalhar com dinheiro público. E isso eu estou colocando em linhas gerais, tá, gente? A gente não está... A Elianai me pediu para tentar trazer uma linguagem mais acessível a todas as pessoas que estiverem assistindo. Então, a grosso modo, a OCIP se diferencia das demais entidades pelo fato de ela poder trabalhar com dinheiro público. Ela tem uma autorização para receber dinheiro público federal. As fundações, elas possuem uma diferença grande em relação às associações, que é uma forte participação do Ministério Público dentro das suas atividades. E as fundações também possuem alguns tipos de objeto, né? Nós temos alguns tipos de objeto que apenas as fundações podem cuidar. Então você acaba tendo uma tendência de que as fundações ficam mais ligadas a questões de valores mais robustos e geralmente questões patrimoniais. Temos inúmeros casos aí, não vamos citar individualizar, mas geralmente a fundação tem por trás um mantenedor forte que cria uma fundação que não tem o mesmo objeto de uma associação sem fins lucrativos, um trabalho exclusivamente em projetos sociais. Então, basicamente, a gente divide as associações nesses três grupos, tá? Associações, podemos vulgarmente dizer associações comuns, né? As entidades que possuem o certificado OCIP e as fundações. Juridicamente, eu e a Elianai, a gente vem da velha guarda aí do terceiro setor, né? Então, na minha geração, a gente optava por simplificar a vida das pessoas, né? Então, eu enxergo isso em três grandes grupos. Obviamente que para fins doutrinários, né, Elianai? Para fins de discussão doutrinária, a gente pode ficar
40 dias aqui discutindo, né? E nós vamos brigar na discussão ainda. Um monte de diferenciazinha, mas basicamente, gente, para quem está começando agora e quer constituir uma entidade, eu acho que essa diferenciação é suficiente. OCIP, associações e fundações. Aí, vocês entenderam, gente? Eu tinha feito um vídeo aqui que eu falava que assim, ó, quando você fala de ONG, organização não governamental, o pessoal pensou que era um tipo jurídico à parte. E o que eu explico pro pessoal é o seguinte, cara, ou você abre uma associação ou você abre uma fundação, né, no termo prático. A associação depois, eu posso pedir uma certificação de OCIP. Se eu tiver, por exemplo, abrir minha associação sem fins lucrativos, tenho lá as minhas finalidades condizem com aquilo que está na 9790, que é da OCIP. Eu posso depois pedir uma certificação e eu já tenho que partir do pressuposto que eu vou ser OCIP? Não, uma questão interessante do terceiro setor, né, que o Código Civil Brasileiro, ele nos dá liberdade de constituição. Desde que a gente não infrinja as normas do artigo 14, 9 do Código Tributário Nacional e uma parafernália de legislação marginária, a Constituição é livre, né? Então a gente pode, não tem problema nenhum. Eu acho que uma coisa que falta muito, que eu vejo no terceiro setor, principalmente para as pessoas que estão tentando entrar agora, aliás, nós tivemos um caso prático desse ontem, não foi, Ontem. Que é uma questão de que a gente enxerga que a pessoa tem... Só para falar para vocês, tá, gente, da Bélgica, desculpa, tá? É que a gente observa muito isso, né, Liana? A pessoa tem uma tremenda boa vontade, ela tem tudo na mão, só que o terceiro setor, ele exige um planejamento estratégico como qualquer outro setor, não muda nada. Então, essa questão de se nós vamos constituir a sua entidade com a certificação de OCIP, se você vai precisar do SEBAS, por exemplo, são coisas conflitantes, são institutos diferenciados. E tem também a questão do MIROSC, né? Então, você tem que primeiro criar um planejamento estratégico, para não deixar ele andar louca. Porque daí, se você trouxer para nós, na hora de constituir a sua entidade, um planejamento estratégico, a gente vai poder nitidamente oferecer para você o melhor caminho, um caminho menos custoso, né? A gente sofre para viver de doação. Quem vive de doação sabe a dificuldade que é sobreviver. Então, essas estruturas mais rebuscadas, elas custam. Porque não tem como, os controles ficam mais rebuscados, a Eliana é obrigada a criar outros controles paralelos na contabilidade, até para que você tenha o direito. Então, um bom planejamento estratégico vai salvar recursos da execução e vai sobrar mais porque interessa para a gente, que é a execução do projeto social que está por trás dessa associação. Então é plenamente possível buscar tanto certificação de OCIP, como SEBAS, como MIROSC. Essas três vertentes que ajudam na captação de recursos e execução do trabalho é possível constituir depois. Não tem problema nenhum. Então, gente, vamos agradecer ao nosso advogado agora. Nós temos uma parceria. Ele entende assim de terceiro setor pra caramba, de planejamento tributário, quer dizer, nós temos um advogado agora com a gente que vai fazer a diferença nas mãos assim, desse pessoal de terceiro setor que precisa, né, se profissionalizar. A gente percebe também, Renato, que a gente tem aqui no nosso mercado brasileiro meio que como é que a gente chama quando só tem 3 pessoas que fazem a coisa? Monopólio. Um monopólio. Nós vamos acabar com o monopólio do terceiro setor. Tá certo, gente? Muito obrigada. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comente, compartilhe, façam perguntas, porque a pergunta de vocês é o que fez a gente trazer o Dr. Renato aqui hoje com a gente, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.